Batman vs Superman é um dos filmes mais polêmicos do subgênero super-heróis. Mas isso todo o site de crítica faz questão de comentar, então isso não vem ao caso para nós aqui. Até porque, além de polêmico, ele é um dos filmes mais amados pelos fãs também, visto que nessa onda de filmes de super-heróis, ele veio de uma maneira que contrasta com os outros filmes, de modo que não satura esse subgênero. Daí vocês me perguntam, por que você vai debater um filme de 2 anos atrás? Bem, primeiramente é porque eu sou um dissinauta ferrenho. E segundo, é que há uma cena que é a mais importante do filme e a que menos foi debatida. Inclusive, é uma das cenas que tem mais pontos negativos para os críticos e os fãs. Será que ela é tão ruim assim? Vamos falar sobre a cena Salve Marta. Bem, vimos que durante todo o filme, Batman está decidido a matar o Superman, visto que ele considera o invasor alienígena uma ameaça. E não é à toa, visto que o Superman realmente pode destruir um planeta. Desde que o Superman chegou na Terra, ele trouxe consigo a Guerra Civil de Krypton. E o que uma guerra faz? Ela traz sequelas. Milhares de pessoas perderam a vida nessa guerra. E o pior, essa guerra não só impactou politicamente, como socialmente a Terra. Daí você se pergunta, tá, mas não ficou muito claro que ele quer ajudar a humanidade? Visto que ele arriscou a vida para salvar a Metrópolis? Sim, pra gente é bem claro, né? Inclusive a gente conhece esse personagem, tem uma relação com ele desde a infância dos desenhos. Até porque também a gente sabe todo o contexto por trás das ações dele. Todo o contexto por trás do filme O Homem de Aço. Mas veja pelo lado das pessoas que compõem o filme. A introdução do filme deixou bem clara essa questão. Nós vimos pelos olhos das pessoas de Metrópolis, inclusive de Bruce Wayne, a fragilidade de perder a vida a qualquer momento. Milhares de pessoas morreram nessa bagunça. Outras ficaram aleijadas, perderam seus parentes, perderam seus empregos. Se Superman não tivesse na Terra, será que realmente teria essa invasão kryptoniana? De certa forma ele trouxe seus problemas com ele. Por isso essa questão, esse debate social e político, deve haver um Superman? Fora que o Superman não respeita fronteiras para ajudar as pessoas. Isso pode significar uma ameaça para os governos. Fora que o nosso contexto histórico de pessoas se dizendo fazer o bem, mas se revelando lobos trajados de ovelhas, não nos ajuda muito bem nesse sentido, certo? André, você tá me enrolando, cara. Você falou que ia falar sobre a cena Salve Marta. Bom, pera aí, gente, rapidinho que eu tô só organizando meus argumentos. Agora que vem a parte importante. O filme faz questão de tratar o Superman como um humano, como uma pessoa que sente, apesar de ser super poderoso. Ao ver as pessoas o rejeitando, ele também entra em conflitos. Ele sabe que está fazendo bem, mas ele reconhece também as consequências de fazê-lo. Ao se perguntar se vale mesmo a pena fazer o bem, as duas mulheres mais importantes da sua vida respondem. Sua mãe, Martha Kent, responde de uma maneira muito interessante. As pessoas têm medo do que não conhecem. Seja um homem, seja um anjo, seja qualquer coisa, você não deve nada a eles. E Lois diz o seguinte, não dá para salvar todo mundo. Realmente, as pessoas têm medo do desconhecido, as pessoas têm preconceito, têm um racismo entre elas mesmas. Imagina um estrangeiro vindo dos céus com poderes ilimitados. E se ele quer fazer o bem aos outros, isso deve ser da escolha dele, deve ser um prazer dele. E não um fardo, afinal ele não deve a ninguém. Se a escolha dele for fazer o bem, que ele saiba das suas limitações. Que ele saiba que não pode estar em todos os lugares, mas que as vidas que ele salvou sejam suficientes. Bem, o Brução não tem uma visão muito boa sobre isso não. Afinal, todo lugar que esse cara tá tem problema. Destruição de Metrópolis, explosão do Capitólio. Tá, mas da onde vem realmente essa visão negativa do Bruce em relação ao Superman? As duas primeiras cenas do filme mostram isso. Primeiro, a cena da morte dos seus pais. Segundo, a cena da queda de Metrópolis. O que isso tem em comum? Inocentes morrem. Bem, André, explica direitinho aí essa parada de mitologia do morcegão. Como é que é isso aí? Bem, gente, quando o Bruce perde seus pais, ele automaticamente perde a sua infância. Em troca, ele ganha o senso de moral e de dever com a justiça.
Digamos que ele não quer que ninguém passe por a dor que ele passou, pela tragédia de se perder alguém que se ama. E foi naquela cena, no enterro dos seus pais, quando ele cai naquele buraco, naquela caverna, que ele se dá conta que ele os perdeu para sempre. Até porque, quando as coisas caem, elas ficam no chão. E nessa dor, nesse sonho distante, que é moldado o morcegão que a gente conhece hoje em dia. Aquele que tem como dever proteger os inocentes. Diante da destruição de Metrópolis, Bruce estava frágil, vulnerável, tão quanto quando assassinaram seus pais na sua frente. E ele não podia deixar isso por baixo. Ele não podia deixar Martha morrer outra vez. Diante disso, ele toma como foco eliminar aquela ameaça incontestável que está à sua frente, tomando todas as medidas e preparos para isso. Até que com a lança de Kryptonita na mão e seu inimigo aos seus pés, chegamos à fatídica cena Salve a Martha. Mas por que essa cena é tão engraçada? Bem, primeiramente porque as pessoas acham que é porque a mãe deles tem o mesmo nome, que foi uma jogada interessante do diretor. Mas é isso, e não é só isso. As pessoas encaram essa cena como uma parte hilária do filme, e até mesmo como um ponto negativo, segundo os críticos. Mas será que ela é ruim assim? Vejamos o quão importante é essa cena, talvez a mais importante do filme. Aliás, é nela que se resume tudo. Superman está prestes a perder a sua vida. Qual é a última preocupação dele? Perder a sua mãe, a mulher mais importante da sua vida. Até então, para o nosso morcego, o Superman era uma ameaça, um invasor alienígena, alguém que acabou com milhares de vidas na guerra que trouxe até nós. Até que ele notou que aquela pessoa que ele estava tentando matar era uma vítima assim como ele. Vítima da dor iminente de perder alguém que se ama. A frase "Salve Martha" foi o gatilho para o Batman perceber que o Superman era nada mais nada menos que um humano. Que ele sentia, que ele amava alguém, que ele tinha uma figura materna. E isso implicou diretamente no dever que Bruce tinha para com as pessoas. Aliás, o dever que o Batman tinha. Até porque a pessoa que estava sob os seus pés era uma pessoa que estava prestes a perder alguém que amava. Era uma vítima, assim como ele na sua infância. Assim como ele perdeu a sua mãe. Lembram que eu falei sobre a mitologia do morcego? Que o Bruce morreu naquele beco e que o Batman nasceu naquela caverna? De maneira literal, quando o Bruce perdeu a sua mãe, quando ele perdeu seus pais, ele também perdeu a sua humanidade. Ele mesmo afirmou no filme Liga da Justiça que o Superman era mais humano do que ele. Por quê? Porque Superman tinha alguém a que ele amar. Ele tinha pessoas que o amavam. O mundo amava ele. Ele estava diante de alguém mais humano do que ele mesmo. Entendeu por que essa cena é importante? Superman está ali frágil, vulnerável, prestes a perder a pessoa mais importante da sua vida. Diante daquela vítima, Batman afirma: Martha não vai morrer. Não dessa vez.